Estamos aqui agora, nesse momento, o Portal Bacia de Jacuípe, com Cristo Walker, ele que esteve aqui em Baixa Grande ontem à noite, fazendo a visita ao nosso município, e queremos conhecer melhor sobre ele, o Portal Bacia de Jacuípe. Cristo, primeiro, para a explicação para os nossos internautas, quem é Cristo? Bom, meu nome é Christopher, que é o nome em inglês, Christopher Walker. Eu sou de uma família americana, nasci nos Estados Unidos. Nossa família veio para o Brasil há um pouco mais de 55 anos. Meus pais vieram em 1964. Meu pai queria criar sua família, ele tinha 6 filhos, meus pais tinham 6 filhos, e ele queria criar a família num ambiente onde eles pudessem ter um desafio para a vida, não de simplesmente ganhar dinheiro e ser materialista, mas de realmente poder ajudar, ter uma missão na vida. Então, ele não veio com já um plano do que ia fazer. A ideia dele era realmente criar a família para que cada um pudesse se encaixar num plano de Deus para contribuir para aquilo que Deus quer fazer. Então, nós vivemos em Minas Gerais, vivemos no interior de Goiás, e nós começamos, foi uma coisa assim também sem um planejamento anterior, mas nós começamos um ministério de literatura, porque o meu pai ensinava a Bíblia e eu comecei a fazer anotações. No tempo a gente nem tinha esse sistema de gravação, de fita ou CD, mas eu comecei a fazer anotações dos estudos dele. E foi assim que no início dos anos 1970, nós começamos um trabalho de fazer pequenas cópias com mimeógrafo, distribuir alguns estudos para pessoas interessadas, e foi aí que nasceu um trabalho de literatura, de publicações. Fizemos por muito tempo em Rubiataba, no interior de Goiás, e depois nós nos mudamos para o estado de São Paulo. E lá no final dos anos 90 nós começamos também uma revista chamada Revista Impacto. Essa revista foi publicada até 2014, mas nós continuamos também agora sem a revista, mas trabalhando também com várias publicações, principalmente publicações de livros. E nosso trabalho também tem sido de edificar a Igreja de Jesus, de contribuir para a igreja. Nós temos uma visão de unidade, que a igreja não é só uma denominação, uma parte da igreja, mas nós temos uma visão de que todos aqueles que são nascidos de novo, que realmente creem em Jesus Cristo e no plano que Deus tem para redimir toda a humanidade, pessoas de todas as raças, tribos e nações, de formar um povo e de estabelecer o seu reino na terra. Então nós temos um desejo de contribuir para isso. Então nós trabalhamos com literatura, trabalhamos também com conferências, com ensino e com auxílio às igrejas que querem caminhar mais dentro de uma visão de unidade e não de exclusividade. Então isso é uma visão mais ou menos geral daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer ao longo desses 55 anos já no Brasil. Ontem você esteve aqui na cidade de Baixa Grande pregando levando seminários sobre o tema: a importância dos judeus e dos gentios para a volta de Cristo.
Nós da Bahia é considerada uma população sossegada, a população de sombra e água fresca, especialmente interior da Bahia. O que isso, a ligação que tem a questão dos judeus e os gentios, ou judeus e os palestinos, como a gente vê muito falar na televisão, para nós aqui de Baixa Grande, Bahia? Bom, Deus tem um plano que é revelado na Bíblia. Nós cremos no plano que Deus desenvolveu. A Bíblia conta desde a criação do homem, e Deus tem um grande plano para restaurar o homem, porque nós sabemos que depois da criação veio o pecado. Então existe um plano de Deus para restaurar, para redimir. Nós chamamos o plano de redenção. Essa redenção, como todos sabem, está centralizada em Jesus Cristo. Jesus se tornou homem e veio para nos redimir dos nossos pecados. Mas muitas pessoas não vão além disso, entendem que Jesus morreu por nossos pecados, até pensam muitas vezes num plano que envolve nos tirar dessa terra, nos levar embora para o céu, e esquecem que Deus começou um plano antes do pecado. Ele fez um plano quando Ele fez os céus e a terra, quando Ele fez o jardim do Éden e colocou o homem e a mulher dentro desse jardim, e Ele deu uma ordem, Ele fez um plano para que o homem fosse o parceiro de Deus, a humanidade, né, a família e toda a humanidade que viria desse primeiro casal. Deus tinha um plano para fazer de toda a terra um jardim. Tinha um jardim no Éden, mas Deus queria que toda a terra fosse um lugar belo, bonito, a criação como Deus projetou. Deus tem um plano maravilhoso para essa terra. Só que o pecado veio e, entre aspas, estragou. Eu falo entre aspas que estragou mesmo o plano de Deus, mas entre aspas porque Deus não vai ser vencido por falhas humanas. Ele tem um plano para superar essas falhas e levar a humanidade de volta para aquela posição original. Uma coisa que eu creio que é muito importante para a gente entender no plano de Deus é que o plano que Deus projetou é o plano que Deus vai conseguir realizar. Deus não é uma pessoa que tenta fazer uma coisa e descobre que ele não tem condições de fazer e de repente ele tem que abortar o plano. Às vezes a gente pensa no pecado como um aborto e realmente o pecado estragou terrivelmente o plano de Deus. Só que Deus tem um plano mais forte, mais maravilhoso do que o pecado. Agora, o que isso tem a ver com os judeus? Tem a ver porque o plano de Deus revelado para nós na Bíblia, começou o plano de restauração, o plano de redenção, o plano de voltar para esse projeto original, começou com um homem chamado Abraão. E Abraão foi o pai da nação de Israel. Deus fez um plano em que a nação de Israel seria o meio que Deus usaria para trazer toda a humanidade de volta para o seu plano. Deus não queria só Abraão e não queria só a nação de Israel. Ele queria toda a humanidade. Por isso que quando a pergunta o que tem a ver com Baixa Grande, o que tem a ver com outros lugares no Brasil, tem a ver com o plano de Deus. Se nós quisermos fazer parte do plano de Deus, nós precisamos entender que plano é esse. E esse plano envolve a nação de Israel. Ah, mas depois da nação de Israel, de toda aquela história, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio da nação de Israel. Ele foi filho da descendência, foi filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo, mas ele foi da descendência de Davi, do rei Davi, e ele foi da descendência de Abraão. Então ele fez parte desse plano. Jesus, como Deus, veio para fazer parte desse plano. Mas depois de Jesus, muitas pessoas acham, não, agora o judeu não tem mais importância. O que tem a ver a nação de Israel? E tanto é que por muitos séculos, desde o 2º século
depois de Cristo, até o século passado, século XX, não havia mais nação de Israel. Tinham judeus espalhados pelo mundo, mas a maioria dos judeus não aceitou Jesus como Messias. E quem aceitou Jesus como Messias foram os gentios. Não no início, na primeira igreja, no livro de Atos, tudo começou com os judeus. Só que com o tempo a igreja se formou mais de gentios, os gentios acabaram não aceitando a contribuição dos judeus e a igreja acabou se tornando somente uma igreja de gentios. E isso seria, tudo bem que Deus realmente queria incluir os gentios no seu plano, mas ele também tinha algo, um papel e uma função especial para a nação de Israel. E o plano revelado para nós no Novo Testamento é que Deus vai unir os judeus, os descendentes de Abraão e os gentios que vieram também a aceitar o Messias e se tornam filhos espirituais de Abraão. Deus quer usar esses, vamos dizer, esses dois povos. Nós chamamos de dois povos porque os judeus fazem parte dessa nação que Deus escolheu para trazer salvação para o mundo. E todos os outros povos fazem parte dos gentios. Então, os gentios não são menos importantes do que os judeus, mas Deus tem um plano para usar os dois. E tanto é que Deus fez promessas para Abraão. Eu vou dar uma terra para vocês. Essa terra vai ser uma possessão eterna. Mas como assim, se durante séculos e séculos quem dominou a terra de Israel foram árabes, muçulmanos, turcos, ao longo dos séculos outros povos dominaram a terra que Deus prometeu dar para a descendência de Abraão. Só que olha só como a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque por muitos séculos as pessoas poderiam até zombar da Bíblia. Olha aqui, tem uma promessa que essa terra seria da descendência de Abraão, e a descendência de Abraão está espalhada pelas nações e não está mais na sua terra. Então a promessa de Deus ficou inválida. Ah, mas esperem, aguardem que realmente Deus, ele cumpre suas promessas. Desde o início do século passado, os judeus começaram a voltar para a sua terra. No final da Primeira Guerra Mundial, a terra foi tirada do domínio dos turcos, que tinham dominado por 400 anos, foi tirada do domínio deles e foi colocado sobre o mandato da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Mas em 1948, por um voto das Nações Unidas, da ONU, Israel foi liberada para ser uma nação. Então, as promessas de Deus estão se cumprindo. Ah, mas o que falta para isso? Falta algo muito importante, que também está predito na Bíblia, que os judeus não só voltariam para a sua terra, a terra que Deus deu para eles em Israel, mas eles também se voltariam para o Messias, eles reconheceriam o verdadeiro Messias, porque hoje tem judeus que nem acreditam em Deus, mas tem judeus religiosos que acreditam em Deus, acreditam nas Escrituras do Antigo Testamento, mas não aceitam que Jesus foi o seu Messias. Então, as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento mostram que um dia os judeus vão voltar a aceitar o Messias, e isso é representado na Bíblia como uma oliveira. Eles foram cortados quando eles não acreditaram mais no Messias, mas eles vão voltar a ser enxertados nessa oliveira e vão fazer parte, juntamente com os gentios, de uma mesma oliveira. E qual a importância disso para nós em Barcha Grande ou em qualquer outra parte do Brasil ou do mundo? A importância é exatamente que Jesus vai voltar, mas antes da volta dele, ele espera algo muito importante que envolve muitas coisas, eu não posso falar de todas elas aqui, mas a Bíblia fala de uma restauração, a Bíblia fala de uma igreja que vai mostrar realmente quem Deus é, não uma igreja dividida, não uma igreja cheia de desejos egoístas, mas uma igreja que represente Deus, como Deus queria desde o início com a nação de Israel.
O que Deus queria com Israel? Que todas as nações conhecessem quem Ele é. E o que Deus quer dessa oliveira que vai ter judeus e gentios juntos? Ele quer uma árvore bonita, Ele quer uma árvore que vai mostrar para o mundo inteiro quem Deus é. Porque nem todas as pessoas vão aceitar Jesus, nem todas as pessoas vão se converter ao Senhor, mas muitas nações hoje, tem pouquíssimas pessoas que ao menos conhecem a verdade do Evangelho. E somente uma igreja unida, somente uma igreja composta de judeus e gentios, nessa união que Deus prometeu desde o início, vai ter o poder e vai ter a aprovação de Deus, a liberação e o poder de Deus para demonstrar ao mundo inteiro quem é Deus antes da volta de Jesus. Joel, no profeta Joel, fala que ele vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Pessoas em todo o mundo, pessoas por toda parte vão ter a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Por isso, em Baixa Grande, interessa para nós muito saber como vai acontecer isso, orar por isso e contribuir para que o plano de Deus se complete e Jesus possa voltar para restaurar o Éden, restaurar a criação e trazer o seu reino sobre toda a terra. Eu vi que o senhor é autor de diversos livros, né? Entre eles encontrei 5. Tem, por exemplo, o livro Dá-me um pouco da tua água, A Dança da Trindade, é outro livro, e um deles me chamou a atenção, O Sofrimento de Deus. A gente temos a noção que Deus não é humano, que Deus parece que não tem alegria, não tem tristeza, não sente dor, aquela coisa. O senhor levanta um assunto que para nós é um susto, o sofrimento de Deus. De que maneira se mostrar que Deus sofre? E por que Deus sofre? Realmente Deus está muito acima de nós como seres humanos. Uma das características de Deus é que Ele sabe todas as coisas. Eu sempre comparo ao sofrimento que a gente tem num filme. Quando a gente está assistindo um filme e não sabe o final, a gente fica muito angustiado porque tem um herói, tem alguém aí na história que está sendo sequestrado, que está sendo prejudicado, está sendo atacado de diversas formas. E será que o filho dele vai morrer? Será que vai terminar bem? Será que vai terminar mal? Então a gente sofre muitas vezes por não saber o que vai acontecer. E se a gente olhar para Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, é como você assistir um filme pela segunda vez. Você já sabe o final da história e você já sabe que o sequestrador não vai matar o filho, a criança ou a esposa de alguém. Então você não sofre, porque você já sabe o que vai acontecer. Mas tem uma característica de Deus que também está acima de nós. Porque quando nós, como seres humanos, quando nós vemos o sofrimento de outra pessoa, nós sofremos, mas não igual àquela pessoa. Depende do nosso envolvimento. Se é alguém da nossa família, se é alguém muito próximo, a gente sofre. Mas se você vê na televisão que mataram alguém lá no Rio de Janeiro, não sei aonde, você pode até achar, puxa, que tragédia. Mas você não sofre porque você não conhecia a pessoa. Agora pensa num Deus que conhece todas as pessoas. Ele é o Pai de todas as pessoas. Todas as pessoas afetam Deus profundamente. E nós temos uma história na Bíblia que mostra isso com muita clareza. Depois que veio o pecado no mundo, o que a Bíblia nos conta? Que o homem foi se multiplicando, e a Bíblia diz em Gênesis 6 que o homem se multiplicou e começou a encher a terra. Mas ele encheu a terra não com amor, com bondade, com misericórdia. Ele encheu a terra com violência. Ele encheu a terra com corrupção. Ele causou sofrimento nos outros. E a Bíblia disse, tem um versículo que às vezes as pessoas até tentam interpretar de uma outra forma. Mas a Bíblia diz muito claramente que isso causou uma profunda dor no coração de Deus. Então, Deus não olhou para a humanidade pensando apenas: eu já sei qual é o fim da história. Eu vou dar meu filho, ele vai morrer na cruz e ele vai redimir a humanidade.
Deus não olhou para a história pensando, eu sei qual o fim, então eu não sofro. Ele olha para nós, Ele vive a situação conosco. Há muitas pessoas que falam, eu não acredito em Deus, porque se tivesse um Deus, Ele não deixaria sofrimento no mundo. E às vezes as pessoas colocam a pergunta dessa forma, onde estava Deus quando meu filho ficou doente e morreu? Onde estava Deus quando alguém me atacou minha família? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Sabe onde Deus estava? Deus estava perto. Deus estava sentindo a dor. Existem muitas coisas além do nosso conhecimento porque Deus permite certas coisas e uma das razões é por causa do pecado, por causa das nossas escolhas, mas Deus sofre. Deus sofre com o nosso sofrimento e Ele carrega essa dor. E a Bíblia vai além e nos mostra que Jesus, que é Deus, se tornou homem para Ele poder sofrer mais um pouco. Não só porque Ele foi à cruz e sofreu pelos pecados nossos que Ele levou à cruz, mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus conhece o nosso sofrimento a ponto de sentir a dor que nós temos como nós, porque nós podemos também dizer, tudo bem, Deus olha para nós, Ele nos considera como filhos, Ele sofre junto conosco, mas Deus é Deus, Ele nunca foi homem. Hoje nós não podemos falar isso. Deus se tornou homem, Ele sentiu a nossa dor. Claro que Deus teria capacidade até de entender o que é o nosso sofrimento, que Ele é Deus, mas Ele foi além de só saber o que é, Ele sentiu a nossa dor juntamente conosco. Então, Deus traz a solução, Ele sabe qual o final da história, mas Ele sofre junto conosco. E mais um exemplo que nós temos na Bíblia sobre o próprio Jesus. Jesus olhou para Jerusalém, faz parte do nosso assunto sobre judeus e gentios, Ele olhou para Jerusalém antes dele ir para a cruz, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Somente 2 vezes nós temos um relato direto de Jesus chorar. Uma vez foi quando seu amigo Lázaro morreu e ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele sofreu junto com as irmãs de Lázaro, ele sofreu junto com a família e chorou por causa da situação. E a outra ocasião foi quando ele olhou para Jerusalém, sabendo que por causa do que os judeus fizeram de rejeitar o seu Messias, Jerusalém seria destruída, o povo ia sofrer profundamente, e fala que Jesus chorou. Ele sabia do fim. No fim, Jesus vai restaurar Jerusalém. Ele vai trazer os galhos da oliveira de volta. Ele conhece o fim da história, mas Ele sofre juntamente conosco. Pode ser difícil para a gente entender, mas é verdade, Deus sofre. Isso mesmo, você que está assistindo aí o Portal Baceiro Jacuípe, conversando aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final, para, especialmente a nossa internauta que está acessando essa reportagem, essa entrevista. A minha mensagem é que você procure conhecer esse Deus maravilhoso, porque Deus tem um plano especial para cada um de nós, mas o plano de Deus não é só para mim pessoalmente, para você pessoalmente. Ele tem um plano de nos incluir nesse grande projeto de redenção. E nós precisamos conhecer esse Deus, não somente como aquele que perdoa nossos pecados, mas como aquele que quer implantar em nós a sua natureza, o seu coração. Na verdade, esse coração do Deus que sofre deve ser o nosso coração também. Que Deus possa reproduzir em você, através de você conhecer a Deus, pela palavra, pela comunhão, conversando com Deus e se unindo ao povo de Deus que está procurando esse mesmo projeto, que você também seja alguém que tenha o mesmo coração de Deus. Essa é a minha mensagem para você.